meu nome é Fernanda Abrão, bem-vindo ao nosso curso sobre o novo acordo ortográfico. Nossa aula de hoje estudaremos a continuação desse processo tão interessante que é o conteúdo de acentuação, ok? Então hoje nós vamos estudar aqui algumas classificações sobre a tonicidade, né, sobre as palavras, vamos recordar alguns conceitos, né, de classificação das palavras enquanto a tonicidade nas sílabas, e elementos importantes para a gente entender também e recordar aí esses conceitos sobre o novo acordo ortográfico, principalmente em relação à acentuação. Vamos lá? Bem, nós vamos ver aqui primeiro, inicialmente, a questão dos acentos. Quais acentos nós temos em língua portuguesa? A gente tem um acento agudo, ok? Que ele vai ser marcado, né, como um exemplo aqui, que vocês podem estar observando, e ele é colocado sobre as letras A, I e U e sobre o E, no grupo EM, indica que essas letras representam as vogais tônicas de palavras como, no caso, o Amapá, cair, público e parabéns. Né? E sobre as palavras E O, ela indica, além dessa tonicidade, um timbre mais aberto, ok? Então vamos ver alguns exemplos, no caso, herói, médico, céu, tá certo? Outro acento que a gente pode aí recordar e lembrar é o acento circunflexo. Ele é colocado sobre as letras A, E e o O. Indica, além da tonicidade, um timbre também fechado. Tâmara, Atlântico, pêssego, supôs, ok? E esse novo, né, outro acento é o acento grave. Ele indica a fusão da preposição a com os artigos, um artigo a ou o artigo e outros pronomes, ok? Então temos o a, né, e o seu plural, as, aquela, com plural também aquelas, aquele e o seu plural aqueles. Então nós temos aí os três acentos interessantes, importantes que nós utilizamos aí na língua portuguesa. Bem, sobre a tonicidade, o que é tonicidade? É a indicação, pessoal, do timbre que nós vamos utilizar, né, com sonoridade em uma determinada palavra, no caso, numa determinada sílaba, ok? Implica na intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras em língua portuguesa. Então, nós temos aí, em relação à acentuação, nós temos uma divisão entre a acentuação tônica, que são pronunciadas com maior intensidade, a sílaba que está sendo pronunciada com maior intensidade, e, no caso da tonicidade, com as átonas, que ela tem uma menor intensidade na sua pronúncia, ok? São pronunciadas com menos intensidade, portanto, na acentuação átona. Então, vamos às regras que aí dispõem sobre as paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Estudamos isso aí, pessoal, no ensino fundamental, ok? Logo no inicial, né? Essa questão da tonicidade, da acentuação das palavras, da classificação em relação a essa pronúncia, essa intensidade na pronúncia da classificação aí, né, da pronúncia de determinadas palavras, ok? Então, vamos observar as oxítonas. São aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Nós temos aí como exemplo café, coração, cajá, atum, caju e papel. Já as paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica vai ser evidenciada na penúltima sílaba. Então, temos aí como exemplo útil, o tórax, tax, leque, retrato e passível. Percebam que aí nós estamos na penúltima sílaba em que há acento agudo ou o timbre com maior tonicidade é pronunciado nessa penúltima sílaba. Então, temos aí um exemplo de paroxítonas, quando isso acontece. Já as proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Elas vão ter acentos, tá? Lâmpada, câmara, tímpano, médico e ônibus, ok? Então, nós temos essa classificação entre paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. Vamos ver como é que funciona aí a acentuação em cada uma delas? Bem, a turma do português, em alguns conceitos na prática. Paroxítono aqui, né, o nosso amigo Rafael Levin, ele afirma que faz o seu desenho e é quando a mais forte cai na penúltima sílaba.
Já o exemplo que ele nos dá na oxítona, né, ele faz essa representação numa filazinha, num caixa, só as oxítonas deixam a mais forte por último. É quando a forte é a última sílaba, a tonicidade, a marcação, então, desse timbre, ele está aí, no caso das oxítonas, na última e nas paroxítonas na penúltima sílaba, ok? Bem, o número de sílabas a gente pode classificar, né, principalmente no nosso caso aqui, sobre os monossílabos, tá? A gente tem os dissílabos, trissílabos e polissílabos. Mas no nosso caso, nós vamos estudar especialmente a questão dos monossílabos, ok? Então, os monossílabos, eles podem se classificar, eles são compostos por apenas uma sílaba. Eles vão se classificar entre tônicos, o só, fé, dó, pó, pé, tá? Uma única sílaba. E a tonicidade, vocês estão percebendo? Eles têm também esse acento agudo. Já os átomos, é o que, em, de, além deles não terem essa marcação do acento, né, eles possuem apenas uma única sílaba, portanto, né, são os monossílabos, ok? Então, a turma do português, em alguns conceitos na prática, vamos ver esse diálogo, né, sobre a monossílaba. Os últimos serão os primeiros. Sem fila só acontece com as monossílabas, né, palavras formadas por uma única sílaba, como mar, flor. Então, assim, monossílaba é apenas uma sílaba, dissílaba 2, trissílaba 3 e polissílaba mais de 4 e mais de 4, né, sílabas que compõem uma palavra, tá certo? Mas o nosso foco aqui, como eu disse, monossílabos. Bem, continuando a questão da acentuação, a gente pode perceber, então, como exemplo para as oxítonas, né, portanto, que a última sílaba é acentuada, tem maior tonicidade aí, ok? Vamos ver? Bem, acentua-se oxítonas terminadas em A e seu plural, Amapá, Charás, Vatapá, o E e seu plural, es, você, café, bambolê, o, né, o os, gilô, compôs, e ens, ninguém e reféns, e os ditongos abertos, ei, el e oi, troféu, herói e constrói, tanto no singular quanto no plural, ok? Com relação às palavras paroxítonas, né, acentuação terminadas em is, tax, lápis, júri, ok? Ans, ão e ãos, ima, imas, órfão e órgãos, ok? E os, uns, vírus, álbum e fórum. Além disso, terminadas nas sílabas, com as palavras L, N, R, X e PS. No caso aí, as letras, né? E as seguintes palavras, automóvel, elétron, cadáver, tórax e fórceps. O acento I e o U, tônico, não existe mais quando vierem depois de ditongos nas paroxítonas, ok? Então, dessa forma, os vocábulos aí, como feiura, baiuca, bocaiúva e cávila, ficam feiura, baiuca, bocaiúva e cávila. Não vão ser aí, pessoal, vamos entender o seguinte, que na grafia não tem mais acento, isso é uma coisa importante falar. Mas até na hora que eu estava lendo ali, né, assim, a gente vai ler sem um acento. Mas não é necessário, não é para ler assim não, gente. É para ler realmente como se ela tivesse tonicidade, tá? O que vai mudar vai ser a grafia e não a pronúncia das palavras, né? A sonoridade dessas palavras não, tá certo? Então, assim, a gente vai ler exatamente como elas tinham o acento. Porém, vamos escrever sem esses acentos, tá certo? Bem, pessoal, tem mais duas observações para vocês, né? As palavras terminadas em N são acentuadas, no caso da palavra hífen. Já no plural, no caso de hífens, né? Porque a terminação é ENS, ENS, ela não tem a acentuação, tá certo? E a palavra, né, no caso jovem, ela também não vai ser acentuada, como a gente já sabe. A segunda observação seria a seguinte, acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, es, oa, el, ua, ia, ue, ie, u e iu. E os seus plurais, no caso várzea, ou várzeas, no plural, mágoa, mágoas, óleo, óleos, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, início. E as palavras tanto no singular quanto no plural, ok? Então, essas duas regras também são e observações interessantes de retratar.
Bem, uma outra que a gente viu, né, a gente já viu os oxítonas e as paroxítonas, a gente vai ver aqui as proparoxítonas. Então, a regra geral é essa, pessoal. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas, ok? Então, observe, pessoal, as proparoxítonas, todas elas são acentuadas, como os exemplos aqui que eu mostrei, trágico, patético e árvore. Bem, eu convido agora vocês, depois dessa nossa conversa, sobre a classificação, né, da acentuação das palavras, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, em relação também à tonicidade entre átonas e tônicas, para que você faça um exercício para, assim, apurar um pouco mais os seus conhecimentos sobre esses conceitos, ok? Bons estudos!